Meu Deus, liberta, meu Pai, cada vida desta noite, transforma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu creio, Senhor, a tua igreja crê, meu Pai, no seu poder, Jesus, no que Deus está fazendo. Vou chamar a Camila aqui. Aleluia. Irmã Camila, vem para cá, filha. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Amém. Estende as mãos para cá. Você que está em casa também, comece a orar agora. Pai, eu apresento a tua filha Camila. Apresento o seu marido, Pai, que já se encontra aqui na igreja. E apresento, meu Pai, a mãe dele que está aqui. E apresento também o seu Benedito. Pai, abençoa essa família. Usa a tua filha. Abre a porta do Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É o que nós vamos fazer agora. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir a Cristo Jesus. Amém. Pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Quantos irmãos eu encontrando, vou fazer uma breve oração aqui, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Deus, revelar a Tua palavra, que venha vir de encontro, meu Deus, ao nosso coração, às nossas necessidades. O Senhor sabe, meu Deus, das minhas debilidades, sabe das minhas dificuldades, sabe que eu sou barro, sabe que eu sou pó. Mas, meu Deus, o Senhor é o ouro que habita dentro de mim, Pai. E que em nome de Jesus Cristo a Sua palavra venha ser como uma flecha no coração dos Teus filhos. Que venha trazer bênçãos, meu Deus, que venha quebrar cadeias, que venha virar chaves na nossa vida. Porque a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra salva. Em nome de Jesus Cristo, todo mover maligno é repreendido agora e cai por terra e é amarrado em nome de Jesus. Que a Tua proteção, meu Senhor, que as Tuas asas estejam por sobre esse lugar em nome de Jesus. E que a Tua palavra venha nos atingir, meu Deus, a um ponto de nos encher tanto, meu Deus, que aonde nós chegarmos, nós vamos semear a Tua palavra. Vamos semear o Teu Espírito, a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Senhor, misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Jeremias, capítulo 31, e diz assim, o primeiro versículo. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e sereis edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Versículo 7. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das gentes,
Proclamai com louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. E em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor a seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que viram, e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então virão e se alegrarão na dança, e também os seus mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, a lamentação, o choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, A gente sempre fala, né, do tempo de plantar e do tempo de colher. Mas, geralmente, quando a gente fala essa passagem, a gente sempre fala quando a gente está triste. A gente sempre fala plantar e colher, sorrir e chorar, abraçar e afastar. A gente nunca traz, ou poucas vezes traz isso para um contexto de alegria. Às vezes o crente acha que a vida dele tem que ser só sofrimento. E alguns acabam se acostumando com isso, como se Deus fosse muito injusto e só permitisse na nossa vida o sofrimento. Deus não é Deus de tristeza, Deus não é Deus de miséria, Deus não é Deus de doença, Deus não é Deus de desgraça. E embora muitas vezes a gente passe por um deserto, a gente passa por uma dificuldade, mas a gente não vai ficar ali. A gente não tem que permanecer ali. Deserto é lugar de passar. Deserto não é lugar de ficar. Deserto não é lugar de morar. Quando o Senhor tirou o povo dele da terra do Egito, alguns teólogos dizem que o período do trajeto do Egito até a terra de Canaã era 40 dias. E eles ficaram 40 anos ali no deserto, por causa da desobediência. E às vezes é isso que nos mantém no deserto. É a desobediência. E é quando a gente se revolta e começa a questionar a Deus. E Deus está sempre querendo fazer um renovo de aliança com o povo de Israel. A gente, quando lê a Bíblia, eu me admiro de quantas vezes que Deus ele mostra o seu amor pelo povo de Israel. Eu me admiro o quantas vezes Deus mostra o amor dele por mim. Porque às vezes eu tenho vontade de desistir de mim.
Mas a graça de Deus, ela não se entende. A graça de Deus, ela se vive. Essa semana e hoje em particular, eu fiquei muito chateada comigo. Porque eu tive atitudes que foram muito carnais. E eu fiquei muito chateada comigo, eu fiquei muito envergonhada comigo. E se a gente for pensar racionalmente, e o diabo também vai aproveitar para dizer pra gente, olha, desiste. Você não é essa pessoa na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu convívio, que você é na sua igreja. Mas só que Jesus, ele vem para mim com uma graça que eu não consigo explicar. E ele fala assim para mim, filha, continua. Continua. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez. Não importa, somente continua. E assim como para o povo de Israel, Deus sempre estava disposto a abençoar. Ele sempre estava disposto a refazer a aliança. Não importa o que o povo fizesse. Sabe por quê? Porque Deus, ele tinha uma promessa que ele fez para Abraão. E aí muitas vezes ele podia olhar para o povo e ele via aquele povo infiel, aquele povo pecador, aquele povo que ele falava assim, eu não quero idolatria, e o povo ia lá e se rendia à idolatria. Mas por causa de uma promessa, Deus, ele vai ser fiel. Ele sempre é fiel. Quando ele nos promete, ele vai ser fiel. Não importa o que você faça, Deus vai continuar sendo fiel, porque ele é Deus. A natureza de Deus é fidelidade. Ele não desiste da gente como nós desistiríamos de nós. E existem pessoas que desistiram de si, e Deus está falando assim, ei filho, eu não desisti de você não, viu? Pode continuar. Eu sei que você caiu. Eu sei. Somos seres humanos. Nós passamos por dificuldades. A nossa vida, irmãos, não é flores. A nossa vida não é flores. Por que existe a necessidade das pessoas virem à casa do Senhor? Você pode orar na sua casa? Pode. Você pode ler a Bíblia? Pode. Você pode buscar a Deus? Pode. Ele pode falar com você e você pode falar com Ele. Mas existe uma diferença muito grande de quando você está na casa do Senhor. Primeiro, porque é bíblico congregar. E vamos hoje quebrar o mito, a mentira de você não precisa ir na igreja, não pode buscar Deus na sua casa. Se não fosse para a gente vir à casa de Deus, Jesus não teria falado para Pedro, vou edificar você aqui sobre essa pedra, a minha igreja. A igreja foi algo que o próprio Jesus quis que existisse. Ele quis fundar a igreja. Porque aqui na igreja existe uma atmosfera diferente, existe um mover diferente. Às vezes na sua casa existe uma atmosfera que às vezes por você ou por outras pessoas é uma atmosfera onde o Espírito Santo ele não vai se manifestar com tanta intensidade quanto aqui na casa dele. Porque se já é difícil orar na igreja, buscar a Deus na igreja, imagina a pessoa em casa. Isso, o buscar a Deus em casa, é nossa lição de casa da escola do Senhor. A escola mesmo é aqui, é nesse lugar. A gente precisa estar aqui, as coisas aqui são diferentes. E Deus, ele sempre está querendo refazer a aliança dele conosco, independente do que aconteceu. E aqui o Senhor fala assim, primeiro ele se declara ao povo de Israel. Ele se declara para aquele povo que foi infiel. Ele se declara para o povo que negou ele. Ele se declara para o povo que despreza ele. Quem é que faz isso hoje em dia, meu irmão? Eu acho que a gente sempre espera que Deus venha com uma chibata para dar no nosso lombo. E muito que pelo contrário. Porque Deus, ele não é o acusador. Jesus não é acusador.
Jesus é advogado, Jesus é justificador. E às vezes a gente se esquece do amor que Deus tem por nós. E às vezes a gente não sabe do amor que Deus tem por nós. Mas Deus, Ele tem amor por nós. Ele nos atrai para a presença dEle. E hoje Ele está chamando, Ele está nos chamando. Ei, vem para a minha presença. Vem ficar junto comigo. Vem para a minha casa. Eu quero caminhar contigo. Deus é um Deus que pode, irmãos, abrir muitas portas na nossa vida. Mas o que Ele mais deseja, o que Ele sempre desejou desde o princípio, foi viver e conviver com o homem. Foi ter um relacionamento com o homem. Um relacionamento todo dia. Não um relacionamento de domingo, em uma reunião, em um culto. Não um relacionamento de uma santa ceia. Não um relacionamento de alguém que vem aqui buscar uma bênção e Ele entrega. Porque Deus entrega a bênção. Se uma pessoa que nunca veio na igreja aparecer aqui e pedir e ela tiver fé, Deus vai entregar a bênção para ela. Mas só que Deus, Ele quer muito mais do que isso. E é isso que Ele faz aqui. Ele insiste com o povo de Israel. E hoje Deus, Ele está insistindo conosco. E uma das primeiras coisas que eu percebo aqui é o Senhor mostrando para Israel que Ele ama, mesmo com tudo que aconteceu. Ele está falando assim: eu vou trazer de volta. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês para mim. E aqui no versículo 4, o Senhor está falando sobre edificação. Para trazer hoje para uma palavra, para um sinônimo um pouco mais fácil do nosso entendimento, é sobre construção. Porque nós somos uma casa, nós somos a morada do Espírito Santo. E infelizmente existem pessoas que são morada de outras coisas. Porque no reino de Deus, no reino espiritual, na verdade, as pessoas mentem e falam muitas coisas. Mas com Deus é sim, sim e é não, não. Se você não é templo da habitação do Espírito Santo, você é templo da habitação de quem? E não importa se hoje não é o Espírito Santo que habita dentro de você. Deus está prometendo aqui: eu vou edificar você. Eu vou construir você. Eu vou colocar alicerce em você. Eu vou refazer tudo de novo, a sua casa, o seu interior. Eu vou colocar as coisas no lugar. Porque para Deus entrar e morar dentro de nós, Ele precisa colocar as coisas no lugar. E você tem que abrir a porta para Ele. Porque Jesus, Ele não arromba a porta do seu coração, da sua vida. Se você não quiser, você é livre. Mas se você quiser, Ele vai entrar. Ele vai fazer morada. Ele vai ficar com você. E Ele vai mudar a sua vida. Porque quando Deus vê uma pessoa que quer ter um relacionamento com Ele, Deus não tem problema em abençoar muito mais essa pessoa. Sabe por quê? Porque o coração dessa pessoa não está apegado no material. O coração dela está apegado em Deus. Então Deus fala: eu posso entregar muitas coisas para essa pessoa. Porque o coração dela não está na riqueza, no dinheiro, na fama, ou seja, no que for. O coração dela está em mim. Não é problema nós sermos prósperos. As pessoas têm um preconceito, não é? Porque o nosso Deus é rico. Então, nós temos que ter prosperidade. Mas em primeiro lugar, prosperidade espiritual. Por que tem gente que tem riqueza material e o espírito da pessoa é pobre? Pobre que a gente fala, não pobre financeiramente, mas ela é uma pessoa que quando ela abre a boca, nem um mosquito quer ficar do lado dela. Porque tudo que sai da boca da pessoa é podre. Ninguém aguenta ficar do lado dela. E aí às vezes uma pessoa simplesinha, as pessoas começam a se aproximar, quer ficar perto, quer pedir um conselho. Por quê? Porque a boca fala
está cheio. E se o Espírito de Deus está dentro da gente, está em riqueza de dentro da gente. Porque as palavras de sabedoria, elas valem mais do que dinheiro, valem mais do que ouro, valem mais do que prata. E aí tem uma parte aqui, irmãos, que diz assim, que Deus vai trazer o povo dele, vai trazer os cegos, vai trazer os aleijados, vai trazer as mulheres grávidas e as de parto. Gente, Deus não joga ninguém fora. Deus não joga. Aos olhos da sociedade, a gente pode ser um coxo, um aleijado, uma pessoa, entre aspas, deficiente, que não serve para a sociedade. Só que Deus, Ele não joga ninguém fora. Ele não desperdiça nenhuma vida. Não importa o que aconteceu na sua vida, Deus, Ele não desperdiça. Deus, Ele não joga fora. Não importa o que você fez até agora. Se você se arrepender, entrar no caminho de Deus, Ele não joga fora. Deus, Ele não desperdiça. Ele não lança ninguém ao fogo. Aquele que vem até Jesus, Jesus não lança fora. Ah, mas pode ser um ex-drogado? Pode. Se arrependeu? Jesus aceita. Pode ser um ex-bandido? Pode. Se arrependeu? Jesus aceita. Pode ser uma ex-prostituta? Pode. Se arrepender, Jesus aceita. Pode ser um ex-macumbeiro? Pode. Se arrepender, se converter, Jesus aceita. Pode ser um deficiente físico ou espiritual? Pode, querido. Venha nem que fosse arrastando, sem braço, sem perna, sem boca, sem ouvido. Porque Deus, Ele aceita. Deus, Ele não vê a casca. Deus, Ele vê o interior da pessoa. E às vezes essas pessoas mais desprezadas pela sociedade são as pessoas do coração mais limpo, as pessoas do coração mais puro. Às vezes uma pessoa dessa tem mais o Espírito Santo do que muita gente que olha e quer brilhar no lugar de Deus. Porque ninguém pode brilhar no lugar de Deus. Porque a honra é de Deus, porque a glória é de Deus, porque o mover é de Deus, porque o agir é de Deus. Porque tudo o que acontece na sua vida, as bênçãos, elas vêm pela parte de Deus. Jesus fala assim: sem mim nada podereis fazer. E às vezes a gente acha que a gente faz porque a gente é bom. Não. Que a gente conseguiu porque a gente estudou? Também não. Que a gente tem aptidão para falar em público? Também não. Que a gente tem o dom disso ou daquilo? Também não. Tudo vem da parte do Senhor. E aqui no versículo 11 fala assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Irmãos, se tem uma coisa que eu vejo, um quebrantamento não sei se nem se eu posso falar assim, mas na nossa humanidade é o jeito que a gente consegue se expressar. É como se fosse uma coisa que atrai a Deus. É uma pessoa fraca. Uma pessoa fraca, porém sincera. Uma pessoa fraca, porém que sabe dos seus defeitos. Uma pessoa fraca que confia em Deus. Porque Deus, Ele faz isso. Ele usa o fraco para confundir o forte. Ele usa o que não é para confundir o que é. Ele pega aquela pessoa que é simples e coloca no meio dos príncipes, coloca no meio dos grandes. E se nós vivermos a palavra do Senhor, isso vai acontecer na nossa vida. Eu ainda não cheguei a ler a Bíblia toda, porque é muita coisa, é muita informação. Cada vez que a gente lê uma revelação nova, é uma coisa diferente. Uma palavra se destaca. Mas o importante não é você passar os olhos sobre essas letras. É você aplicar isso aqui na nossa vida. E Deus está falando assim hoje: eu vou levantar você, vou colocar você no meio dos grandes para confundir eles. E quando você chegar lá, você vai saber que foi eu. Porque não tinha outro jeito de você chegar lá,
se não fosse eu a te colocar lá. E diz aqui que o Senhor livrou Jacó da mão do que era mais forte do que ele. E não supervalorizando o nosso adversário. Mas quantas vezes nós lutamos com gigantes muito maiores do que nós? Quantas vezes a gente achou que não ia aguentar, que não ia suportar, e Deus foi, e Deus livrou, e Deus colocou a mão, e Deus deu vitória. Porque Deus livra, Deus guarda. Então, quando vier uma ameaça contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus sonhos, contra o seu relacionamento com Deus, saiba que Deus está dando livramento para você. Saiba que Deus está dando livramento para a sua família. Saiba que Deus é maior do que aquele que nós muitas vezes achamos que é forte. Porque o mundo jaz do maligno. E tem pessoas que vivem sobre o domínio do maligno. Mas nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Embora o mundo seja do maligno, nós somos de Jesus. E Ele é mais forte. Ele é o valente, mais valente do que o valente. Ele entra ali, aonde a gente não entra. Ele amarra o que a gente não consegue. Ele desfaz o que a gente não consegue. Nós somos fracos, mas o nosso Senhor Jesus, Ele é forte. E não é palho para Ele inferno, demônio, macumba, inveja, nada. Porque na hora que Jesus estende a mão e fala, a tempestade cessa, tempestade cessou, acabou. Não importa. Às vezes a gente esquece de quem é o nosso Deus. E Deus, Ele está falando aqui sobre prosperidade, principalmente a prosperidade de espírito, prosperidade na vida espiritual, prosperidade em tudo o que a gente coloca as nossas mãos. E Ele fala aqui que Ele vai nos levar por um caminho reto, junto ao ribeiro das águas. E hoje Deus vai endireitar os nossos caminhos. Hoje Deus vai segurar na nossa mão e vai falar, filho, a partir de agora o seu caminho vai ser reto. E vai ser um caminho reto em que você vai andar perto do ribeiro das águas. E aonde tem água, irmão, não tem falta de nada. Para comer, você precisa de água. Para beber, você precisa de água. Para tomar banho, você precisa de água. E a água é o próprio Senhor Jesus. A água é a própria presença do Senhor. Deus queria ajuntar um povo a Israel, mas o maior desejo do coração de Deus sempre foi ter o povo perto dele, próximo, e abençoar. Deus, Ele tem prazer em abençoar. Eu sei que muitos de nós têm passado por muitas dificuldades, mas o que o Senhor falou muito ao meu coração quando eu comecei a ler essa palavra é: filha, avisa para minha igreja que o tempo de cantar está chegando. Pode começar a cantar, pode começar a dançar, pode começar a adorar, porque não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. O tempo da vitória também vai chegar. Tem o tempo do choro, tem, mas avisa para minha igreja que o tempo da vitória está chegando e que eles muito vão se alegrar na minha presença. E aqui no versículo 16 ele está falando assim: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos. Deus está falando assim: filho, chega de chorar. Chega de chorar. Pode parar de chorar, porque a vitória que você me pediu está chegando. A vitória que você pediu já está vindo. É só questão de tempo para chegar na tua mão. E Deus está falando aqui também, ó, porque há galardão para o teu trabalho.
Existe galardão, igreja. Não existe nada que a gente plante para o Senhor. Não existe oração sem galardão. Galardão é recompensa. Uma oração que você faz, Deus ele recompensa. Uma leitura de uma Bíblia que você faz, Deus recompensa. Deus é justo, Deus é fiel. Uma pessoa que você evangeliza, Deus recompensa. Uma boa atitude que você tem, Deus recompensa. Deus recompensa, mas é no tempo de plantar e no tempo de colher. E Deus está falando assim: pois eles voltarão da terra do inimigo. Tem pessoa que está na terra do inimigo, mas vai voltar. Tem pessoa que vai vir. Tem pessoa na terra do inimigo que se afastou, que é filho pródigo, assim como o pastor falou. E Deus está falando assim: ele vai voltar. Ele vai voltar, ela vai voltar. Eles vão voltar para Israel. Eles vão voltar para a minha presença. Hoje o Senhor está dizendo: tem esperança para nós. Porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Deus está, igreja, nesses últimos tempos, ajuntando a sua igreja. Deus está chamando os seus filhos de verdade para estarem voltando para o caminho dele. Muitas pessoas que a gente nem imagina estão se convertendo. Aí você olha e fala: nossa, mas por quê? Porque é filho de Deus. Ah, mas não passou a vida toda. Mas é filho de Deus. E existe pessoa que saiu da presença de Deus e que todo mundo falava assim: não vai voltar. E Deus está trazendo de volta. Porque Ele ajunta o seu povo. Ele traz o seu povo para debaixo das asas dele. Porque a volta de Jesus está próxima. Porque o arrebatamento está próximo. E por isso que Deus está trazendo os seus filhos de volta para a sua presença. Porque vai ser em fração de um piscar de olhos que a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Fica firme, igreja, na presença do Senhor. E já pode começar a rir. Já pode pegar a sua lágrima e devolvê-la para o olho. Fala: pode voltar. Porque a gente já muito sofreu na vida. Mas chega uma hora que Deus fala assim: agora eu vou mandar um tempo de alegria para você. Eu vou mandar refrigério, um tempo de paz, um tempo de descanso. Porque às vezes é batalha em cima de batalha em cima de batalha. Mas só que Deus, Ele olha e fala assim: eu tenho prazer em abençoar. Você vai ser abençoado, vai receber aquilo que você tanto me pede. Eu vejo o que você pede. Eu vejo as lágrimas. Eu me importo com as lágrimas. Deus está falando aqui: eu sou o Pai de Israel. Deus, Ele é o nosso Pai. Eu nunca tive muito uma figura paterna. E hoje o meu relacionamento com Deus é muito sobre Pai. E é muito bom você ter um Pai. Porque tudo que você precisa, você pede para o papai. E aí, às vezes, também o papai, ele puxa a sua orelha. Mas quando você está no meio do fuzuê, você corre para quem? Para o pai. Ô pai, fulano quer me bater. O pai fala: vem aqui, quero ver alguém colocar a mão em você. Deus, Ele é assim mesmo. E vamos continuar firmes na presença do Senhor. Vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Porque nesses últimos dias, irmãos, para permanecer fiel, é necessário do Espírito Santo. É necessário. Se para quem tem o Espírito Santo já é difícil, eu imagino para quem não tem. Porque o Espírito Santo, ele é quem nos direciona. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: não faz isso. Não vai. Não fala isso que você ia falar. Não fica com raiva dessa pessoa. Às vezes quando a gente quer desistir, o Espírito Santo fala: não é para desistir, é para continuar. E Ele nos dá uma força, irmão, que eu nunca vi nada igual.
Se não fosse o Espírito Santo, eu já teria desistido da minha vida. Mas quando eu não conseguia mais caminhar, o Espírito Santo de Deus, ele me carregou no colo. E muitas vezes ele nos carrega no colo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele está sempre com a gente. E eu gostaria de louvar um louvor que eu creio que a igreja conhece e que fala sobre o nosso amigo, o Espírito Santo.